energias, né? Então, explicando um pouco da nossa identidade, o Total Energies, o T e o E, desenham um símbolo, a nossa jornada, né? O nosso propósito, a nossa jornada da energia, passando então, começando com o petróleo, ok? Vindo para o gás natural, a eletricidade, o hidrogênio, a biomassa, a energia eólica e a energia solar. Aqui a nossa história no mundo, para vocês terem uma noção, né, do tamanho da nossa companhia. Eu brinco que a Total Energies é a Petrobras da Europa, né, não só da França, mas da Europa, uma multinacional francesa que atende o mundo inteiro, presente em mais de 120 países, a sexta maior companhia de óleo e gás do mundo, a terceira empresa privada do mundo de gás natural liquefeito, a quarta maior distribuidora de lubrificantes do mundo e mais de 120 mil funcionários também ao redor do globo. A nossa história no Brasil, que é exatamente aquilo que nos cabe. Então, temos aí a empresa, a fábrica de lubrificantes, vamos entrar em detalhe nela rapidinho. A parte de exploração e produção, somos parceiros da Petrobras, que é o principal explorador de petróleo da nossa costa. Temos uma empresa de bateria, empresas de energias renováveis, solução para a indústria automotiva, uma empresa de elastômeros e a produção de gás natural. Aqui a nossa fábrica fica no interior do estado de São Paulo, fica em Pinda, localizada em Pindamonhangaba, muito próximo a Campos do Jordão, talvez a cidade mais conhecida do pedaço, com todas as certificações ambientais, sistema de gestão de qualidade, com capacidade produtiva muito boa, né? Capaz de fornecer para as montadoras, enfim, essa é a nossa fábrica que está à disposição de todos participantes do Clube ProMais. Aqui estão as nossas marcas de produtos. Então, a linha Quartz para veículos leves, a Total Energies, a linha Elf, a gama Elf, né? Para motocicletas e linha leves também aqui no Brasil. E a linha Rubia, lubrificantes para veículos pesados, também de marca Total Energies. Hoje, então, nós vamos falar de lubrificação automotiva. O tema é um tema leve, é um tema rápido, mas de fundamental importância, né? De fundamental importância para os temas que vêm a seguir, ok? Então, vou talvez chover no molhado para alguns, ok? Mas peço que prestem atenção, que vejam com carinho essa apresentação que preparamos aqui especialmente para os clientes do Clube ProMais. A origem dos lubrificantes, né? Da onde vem os básicos, as tecnologias. Vamos desenvolver o tema aqui. Então, da onde vem o petróleo, né? O petróleo vem de toda a matéria orgânica, a biomassa soterrada exposta em temperaturas e pressões extremas ao longo dos milhares e milhares de anos. Eles podem ser explorados aqui nessa imagem, no cantinho aqui, através dos cavalos mecânicos. A gente chama isso de onshore, exploração onshore, ou das plataformas de exploração, ok? No onshore, mais ou menos 2.000, um pouco mais 2.000 metros de profundidade. Nas plataformas de exploração, mais ou menos 5, 6 mil metros de profundidade. É encontrado esses lençóis, perfeito? Esses lençóis de petróleo e gás, ok? E a gente retira esse material do solo. Retirando do solo, a gente manda isso tudo para a refinaria, e aí temos o petróleo bruto na refinaria. O que a gente precisa fazer com esse petróleo bruto, né? Como é que a gente trata isso? Não é só tirar o petróleo e envasar e distribuir para os clientes e usuários, né? Não, a gente precisa tratar isso tudo. Então, a gente manda isso tudo para a refinaria, tem uma fotinho de uma refinaria no canto aí, e a gente faz a destilação desse petróleo, perfeito? A gente submete ele a temperatura e pressão, e a gente vai extraindo
os produtos, ok? Da nossa, desse petróleo. Então, o sexto subproduto que a gente extrai do petróleo depois de mandado para a refinaria, né? Faz o serviço, o processo, não é o serviço, é o processo de refino. A gente tira o lubrificante base. Tudo que eu fazia passava mal. O que a gente faz com esse lubrificante base? Pedir a gentileza de deixar sempre no mudo os microfones para não interferir aqui na apresentação, ok? Muito obrigado. Então, a gente fez o processo de refino do óleo do petróleo e chegamos, né, aos grupos de óleo básico, perfeito? Vou explicar rapidamente aqui a diferença entre grupo 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Vamos pegar o grupo 1, grupo 2, são os óleos minerais, todo fluido, todo lubrificante que tiver escrito mineral na sua embalagem, ele é feito ou de grupo 1 ou de grupo 2, né? Explicando a diferença prática e básica do grupo 1 para o grupo 2. O grupo 1 também pode conter óleo de refino, ok? O óleo sujo que sai das trocas de óleo, das oficinas mecânicas, dos postos de combustíveis, todo o óleo sujo que sai de lá é passado por um processo de refino, né? O petróleo já foi refinado, aí o óleo pronto, já usado, passa novamente por um processo de refino, e consegue tirar as impurezas, consegue tirar um pouco água, secar o produto, enfim. Porém, ele volta a ser como óleo básico 1, grupo 1, tá? Ele pode conter até 33% de sujidade na sua composição. Perfeito? Uma informação importante que eu acho que difere nós, Total Energies e Elf, de muitos outros fabricantes de lubrificantes aí. Tá? Então, o grupo 1 é um óleo mineral básico que pode conter até 33% de sujidade. As informações estão aqui embaixo, né? Qual a diferença do grupo 1 para o grupo 2? Grupo 2 é um óleo mais refinado, ok? É um produto melhor, né? É uma base mais tratada, melhor tratada do que o grupo 1, ok? Tem o menor consumo de óleo saturado, tá? Maior que 90%, grupo de saturados. O intervalo de troca é mais seguro, justamente por conta do volume de saturados ser muito alto, ok? E uma proteção superior ao motor, por conta do baixo enxofre, é menor do que 0,03%. Esse é o ponto culminante que talvez não consigamos extrair no grupo 1, ok? Não tem essa qualidade. Produtos Total Energies e Elf pertencem todos eles da linha automotiva, são feitos com óleo mineral premium, ok? Que a gente chama, que é o grupo 2. Voltando ao restante do grupo, 3, 4 e 5, o que a gente tem? Produtos sintéticos, ok? Pega o grupo 2, leva para o laboratório, trata isso molecularmente, vamos chamar assim, organizamos as moléculas de cada um dos produtos e temos o grupo 3, temos o grupo 4 e temos o grupo 5. O grupo 4, também conhecido como PAO, ok? Polialfa-olefina, mais destinado à indústria, redutores, enfim. E o grupo 5, também o PAG, polialquiglicol, diferentemente do PAO, ok? E o base éster, também destinado à indústria, e aí o base éster mais à indústria alimentícia, perfeito? Pode acabar contaminando algum alimento e é menos prejudicial à saúde do consumo para o consumo humano. O óleo lubrificante, todos eles têm, cada fabricante tem a sua fórmula, né, que é uma fórmula secreta, então ele é composto de mais ou menos 80% a 95% do óleo básico, daí a importância da gente ter um óleo básico de muita qualidade, ok? Quanto mais qualidade a gente tem no óleo básico, melhor, mais duradouro, mais confiável é o nosso produto. Então, de 80% a 95% de óleo básico, de 5% a 20% de aditivos. Dispomos de 3 tecnologias: mineral, semissintético
e sintético. Todos eles mais ou menos dentro dessa composição, de 80% a 85% de óleo básico, grupo 1, grupo 2 ou grupo 3. No nosso caso, Total Energies e Elf, apenas grupo 2 e grupo 3, ok? De 5% a 20% de aditivos com tecnologias mineral, semissintético e sintético. Falando do Clube Pro Mais, todos estão aqui, as recompensas em acordo com as tecnologias. Tá joia? 20 centavos de cashback com produtos mineral, alguns minerais com alta taxa de aditivação e tudo mais, também acaba escapando dessa regra, mas regra mineral 20 centavos por litro, semissintético 40 centavos por litro e sintético 72 centavos por litro. Vocês recebem, todos que participam do grupo, recebem as informações via WhatsApp e sempre tem promoções, né? Sempre tem aceleradores com relação a esse cashback em cima de um ou outro produto que nos ajuda, né, a captar mais cashback para quem está consumindo isso. Perfeito? O óleo lubrificante mineral com altas viscosidades e baixo teor de aditivos, como se fosse uma escadinha, né? O óleo semissintético, viscosidades um pouco menores do que o mineral, maior porcentagem de aditivos. E aí os sintéticos, sintéticos, baixas viscosidades, maior porcentagem de aditivos e mais tecnologia nos aditivos. Então é como se fosse uma escadinha, né? Um óleo sintético sempre vai ser melhor do que um semissintético, que sempre vai ser melhor do que um óleo mineral. Obviamente que estou falando de performance e durabilidade, ok? Não significa que se eu tenho um carro antigo, que requer um óleo mineral, eu posso pôr um sintético lá e tá tudo certo, estou dando vida nova para o motor. Não estou, né? A gente vai falar disso mais para frente. Perfeito? Então, mineral semissintético e sintético. Tempo de troca dessas tecnologias, né? Então, temos as três recomendações aí. Óleo mineral, 5.000 quilômetros ou 12 meses. Perfeito? Óleo semissintético, 7.000 quilômetros ou 12 meses. Óleo sintético, 10.000 quilômetros ou 12 meses. Coloquei um asterisco aí justamente para falar de uma parte muito importante. Se a utilização do veículo, prestem muita atenção nisso, é muito importante, se a utilização do veículo for modo severo, a gente deve reduzir o tempo ou a quilometragem em 50% e fazer a troca exatamente dentro desse tempo, de acordo com, né, a recomendação do fabricante. Perfeito? Então, se eu tenho lá um carro de óleo mineral e que eu costumo trocar a cada 5.000 quilômetros ou 12 meses, é aquilo que ocorrer primeiro, ok? Se ocorrer primeiro 5.000 quilômetros, eu troco o óleo. Se passar de acordo com 12 meses, eu não fiz a troca do óleo, eu preciso fazer a troca desse fluido, ok? Do semissintético, 7.000 ou 12 meses. Do sintético, 10.000 ou 12 meses, ok? Por que os 12 meses, né? Toda vez que eu abro a embalagem e tiro o lacre dessa embalagem, começa um temporizador, ok? O ar que respiramos e que está presente em todo o espaço, é ou não é? Todo canto, ele começa a movimentar, né? A fazer os aditivos a trabalharem. E esses aditivos estão sendo consumidos ao longo desse processo. Então, eu preciso ter esse cuidado, que se eu abrir a embalagem, eu preciso utilizá-la em 12 meses. Rodrigo, eu estou com a embalagem faz 13 meses parada lá. Posso utilizar esse produto? Eu sempre brinco, né? Poder você pode, é seu, você faz o que você quiser com ele, ok? Porém, a performance desse meio litro que está lá guardado há mais de 12 meses, ele não vai performar da mesma forma que um óleo novo, ok? Então, a gente precisa ter essa
consciência. Beleza? Falando rapidamente de utilização, tipo de utilização leve e severa, né? O que diferencia uma da outra. A utilização leve, né? Conduções em estradas e rodovias, sempre bem asfaltadas, né? Velocidades constantes por longos períodos e sem nenhum tipo de trânsito. Se a sua realidade é essa, você pode respeitar os períodos de troca de 5, de 7 e de 10 mil quilômetros. Perfeito? Aqui a condição severa, uma condição que é basicamente a realidade de todo o nosso país, não só dos grandes centros. Ok? Se você percorre curtas distâncias, se você enfrenta o trânsito intenso, se as vias por onde você roda são esburacadas ou não tem pavimento, ok? Ou não são asfaltadas, são ruas de terras, se a relação do motor funcionando com a quilometragem percorrida também não for de acordo. O que eu quero dizer com isso, né? O motor está ligado lá 50 minutos e você percorreu apenas 10 quilômetros. O motor está funcionando muito mais tempo do que ele deveria estar funcionando, ok? É por isso que serve, né? É por conta disso que foi inventado ou criado também os módulos de start-stop. O carro está parado no trânsito, ele desliga para preservar o motor e também, obviamente, a emissão de poluentes. Ok? Então, essa é a condição severa. Se você, né, se você vive nos grandes centros, principalmente, a sua utilização é severa. Isso está escrito em todos os manuais de proprietário dos carros, ok? Está sempre escrito lá em letras não tão grandes, talvez seria nas letras miúdas, né? A utilização diária nas grandes cidades brasileiras determina uma condição severa para os motores automotivos. E aí eu preciso reduzir na metade o tempo de troca, de substituição do óleo lubrificante do meu motor. Ok? Uso severo. Vamos falar rapidamente dos motores e das tecnologias. Esse é o nosso assunto de hoje, do início do século XX, lá atrás, final dos anos 1800, início do século 1900, ok? Era esse tipo de motor que tem. Hoje a gente tem algumas réplicas deles, né? Bem feito, enfim. Da década de 70, 80, já o motor já carburado, já outra realidade, né? Uma performance melhor um pouco. E hoje, a partir dos anos 2000, temos motores cada dia mais modernos e mais tecnológicos. Ok? Uma evolução simples para falar rapidamente o que, né? Que o carro tinha uma realidade. Ok? Esse aqui está aí um carro o qual eu gosto muito particularmente, né? Um Opala Diplomata, deixou de ser fabricado no ano de 1992 aqui no Brasil e tinha um motor muito grande, né? Motor 4.1, 6 cilindros, um motorzão gigantesco de mais de metro aí, ok? Do outro lado a gente tem um motorzinho 3 cilindros, TSI, eu brinco que é o motor do capiroto em forma de carro, ok? É um motor de um up, né? A relação peso-potência dos dois motores, né? A eficiência energética entre esses dois veículos não tem comparação, né? A motorização de hoje em dia, a tecnologia embarcada nos motores, não tem comparação com o que era feito há 30 anos atrás, né? Mais de 30 anos atrás, ok? Tudo isso para dizer que também os óleos lubrificantes também evoluíram, né? Antigamente eles vinham em latas, algumas latas eram de papelão, com a parte, o corpo da lata todo de papelão, tinha um furador especial nas oficinas para conseguir extrair o líquido de dentro, ok? E hoje a gente tem embalagens mais modernas, obviamente porque o conteúdo dessas embalagens também foi modificado ao longo dos tempos, né? Aqui a gente tem uma embalagem aqui do Sinclair, da Pensilvânia, que tinha até um dinossaurinho, né? Relação com o petróleo, a ser explorado antigamente, hoje não. Hoje a gente tem fluidos cada vez menos viscosos, cada vez mais fininho e mais tecnológico.
Aqui está a foto de 2 motores, para dizer o quê? Né? Um motor limpinho do meu lado esquerdo, um motor já todo cheio de goma do lado direito. O que, que é isso? Né? Isso é mistura de tecnologias. Eu comentei há alguns minutos atrás com relação às tecnologias, mineral semissintético e sintético, e eu não devo nunca, em hipótese nenhuma, misturar essas tecnologias. Até o semissintético e o mineral, ainda eu consigo evitar um pouco essa condição à direita aqui, ok? Mas se eu misturei o sintético com o semissintético, se eu misturei o sintético com o mineral, essa é a condição que vai ficar internamente no motor, com certeza, a curto, a médio ou a longo prazo. Aqui estão as fotos reais de problemas encontrados em campo, ok? Então, o que, que acontece com as misturas dessas tecnologias, né? Para quem lida com a cozinha, para quem gosta de cozinhar e de repente se aventurou a fazer uma maionese no final de semana, percebeu lá que no liquidificador, quando você joga o ovo e vai adicionando o óleo de soja, né, ou de girassol, enfim, o óleo vegetal, ele vai formando a maionese em algum momento, um pouquinho antes da sua maionese ficar pronta, você já está enxergando a hélice do seu liquidificador inteira, né? É mais ou menos o que acontece quando a gente mistura as tecnologias do óleo de motor sintético e mineral, principalmente, ok? Ele vai formando uma graxa, uma espécie de uma maionese dentro do motor, ele vai jogando para as paredes do motor exatamente toda essa graxa, e aonde a gente precisa de uma efetiva lubrificação, não tem, né? Ele fica rodando a seco, e aí a gente tem muito problema com relação a isso. Então a gente precisa tomar cuidado, não devemos nunca, em hipótese alguma, misturar as tecnologias, né, dos lubrificantes para o motor. Aqui a gente tem as principais funções do lubrificante, né? Aqui do lado a gente tem um motorzinho aqui mostrando aonde exatamente funciona, né? Como funciona isso tudo. Era para funcionar esse motorzinho aqui, era para ele estar rodando. Enfim, aqui tem o cárter, né? Fica sempre no fundo do motor, do reservatório do motor. Ele está com uma setinha aqui mostrando exatamente a passagem de todo o fluido onde precisa ser lubrificado. Então, ele lubrifica o virabrequim, ele lubrifica as camisas dos pistões e ele manda essa parte exterior do comando de válvulas aqui em cima, né? Por dentro, tudo isso por dentro do motor, para que a gente não tenha nenhuma parte metálica sem lubrificante, né? Sem o contato. As principais funções, uma das principais funções do lubrificante, obviamente, é reduzir o atrito, né? Minimizar o desgaste. Então, se eu tenho alguma parte seca, alguma parte sem lubrificante, a gente acaba perdendo essa função do motor, que é minimizar o desgaste. Obviamente, preciso refrigerar, eu preciso controlar a temperatura que tem aqui dentro. Aqui dentro é injetado, né, uma névoa de combustível na cabeça dos pistões, vem a vela e dá a ignição e explode esse combustível aqui dentro. Então, a gente tem altas temperaturas. Em veículos, a gente está falando temperaturas por volta dos 500 graus Celsius aqui dentro na na cabeça do pistão, ok? Então a gente precisa, uma das funções também do óleo lubrificante é refrigerar isso tudo e não deixar que essa temperatura desande, né? Obviamente tem outros influenciadores, outros procedimentos que fazem com que o motor não esquente ou que trabalhe numa temperatura ideal de mais ou menos 90 graus, mas o lubrificante também tem um papel importantíssimo nessa função. Proteger contra a oxidação. Aqui dentro é injetado também ar junto com o combustível, ok? Então o ar carrega moléculas, né, partículas de água, de umidade, e isso pode acabar oxidando o motor. Ele também tem uma função lubrificante, né, de limpar
esse motor e deixar ele sempre bem limpinho, ok? Bem como vedar possíveis folgas que existem dentro desse motor. Obviamente que são folgas calculadas, mas esse também é o papel do lubrificante. Voltando no exemplo que eu dei, entre um Up TSI e um Opala Diplomata, ok? O Opala Diplomata utiliza um óleo na viscosidade de 20-50, falaremos isso quando o assunto for lubrificante para veículos leves, ok? Mas se eu puser um óleo 20-50 num motor onde ele está preparado para receber esse 20-50, todas as tubulações vão comportar um óleo de viscosidade 20-50, ok? Se eu coloco um óleo muito mais grosso ou muito mais fino, eu posso ter problema justamente na parte de vedação, ok? Na parte de refrigeração e na parte de redução de atrito, perfeito? O contrário, se eu ponho um óleo grosso num motor pequeno, e aí eu tenho alguns caminhos, né, que o óleo vai fazer, que talvez não passe. Eu brinco que é o pessoal tomar um milkshake, por exemplo, com um canudo de Coca-Cola KS, né? Um milkshake do McDonald's, tomado numa Coca-Cola, num canudo de Coca-Cola KS, aquele canudo bem fininho, alguém vai pagar conta. Enquanto o motor todo tiver novinho, isso vai ser possível, né? Mas alguém está se desgastando mais do que deveria para fazer esse lubrificante chegar. Em muitos casos, pode ser que ele não tenha acesso à parte aqui de cima do comando de válvulas, ok? E a gente tenha uma perda significativa com relação à lubrificação do motor por completo. Falando rapidamente de boas práticas, de verdades e mitos. Então, os lubrificantes são todos iguais, não importa a marca, a viscosidade ou as homologações, né? Será que é verdade isso? Meu mecânico disse que eu não preciso trocar o filtro do óleo. Será que estamos de acordo com isso, né? A marca X... A marca X pede para trocar o óleo só depois de X mil quilômetros, né? Isso tudo é verdade ou isso tudo é mentira, né? Obviamente que tudo isso é mentira, né? Os lubrificantes não são todos iguais. Olha quantas marcas que a gente tem no mercado. E aí eu digo a vocês que nem todas as marcas a gente pode confiar, ok? Temos hoje no Brasil cadastradas na ANP mais ou menos 115, 120 empresas de lubrificantes. 120, 115, 120 marcas diferentes de lubrificantes, ok? Quantas delas a gente pode de fato confiar, né? Gostaria eu de dizer aqui a vocês que só Total Energies e Elf são confiáveis, mas isso não seria honesto da minha parte, né? Existem algumas boas empresas, também multinacionais, ok? Que têm produtos muito bons, também confiáveis. Meu mecânico disse que não é preciso trocar o filtro do óleo, né? Eu sempre faço uma brincadeira, né? A gente corre num dia de muito calor, a gente sai correr uma maratona, maratona 42 quilômetros, né? A gente corre 5, 10 quilômetros, num dia de calor, chega em casa, toma um banho, fica fresquinho, fica gostoso, limpinho, pega a cueca antiga, veste e está tudo certo, né? Não, não está tudo certo. Eu preciso trocar o filtro de óleo. Até porque o filtro de óleo também, né? Houve uma mudança de tecnologia no filtro, ok? Hoje em dia os filtros possuem válvulas internas que, conforme eles saturam, eles travam a válvula aberta e aí o filtro perde a sua eficácia, não filtra mais nada. Perfeito? Então, ele está circulando o óleo sujo dentro do meu motor. Perfeito? Então, eu preciso trocar o filtro de óleo. Se o mecânico está afirmando isso, está faltando alguma atualização para o nosso amigo mecânico. Às vezes não é nem maldade, ok? É só uma atualização por conta dos motores. Ele está preso ainda na década de 80, ok? E a marca X pede para trocar o óleo só depois de X mil quilômetros, enfim. Nós, fabricantes de lubrificantes, não recomendamos tempo de troca de óleo. Quem manda trocar o óleo com 5, 10, 7 mil quilômetros
é o manual do veículo. Quem entende dos motores veiculares são os seus fabricantes. Ok? Dando sequência aqui, consulte sempre o manual do proprietário. Neles estarão as melhores práticas para a conservação do seu veículo. O brasileiro tem uma mania de sair usando as coisas, a hora que quebra, ele retorna para olhar no manual, né? A primeira coisa que ele deve fazer é dar uma lida no manual, ver o que ele pode e o que ele não pode fazer. Vai conhecer a máquina para ver o que ela é capaz. Ok? Total Energies e Elf traz consigo, né, uma bagagem global em lubrificantes automotivos. Temos uma vasta linha de lubrificantes, linhas globais, que você encontra qualidade aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na Oceania, na Ásia, aonde você for, você tem essa qualidade, perfeito? E dentro de cada gota de produto, obviamente, há muita qualidade e tecnologia. As viscosidades são importantes. A tecnologia dentro de cada frasco é muito fundamental para entrar em acordo, né, em linha com esses motores tecnológicos que nós temos hoje nos carros atuais. Ok? Então, essas são práticas que a gente deve explorar, né? Sempre fazer isso. Dando um resumo, filtro sempre retém impureza, sempre retém. Óleo novo, filtro novo. Essas são boas práticas que a gente pode disseminar entre os nossos clientes, né? Respeitar o prazo determinado pelo fabricante. Pelo fabricante do óleo? Não, pelo fabricante do motor do carro, né? Ou da transmissão do carro, ou do equipamento. Quem que fabricou aquele equipamento? É ele que vai saber com qual tempo a gente precisa fazer a troca ou substituição dos filtros e do lubrificante, ok? Arruelas e bujões de cárter precisam ser verificados. Essa acredito que seja uma prática já muito realizada nas trocas de óleo, pelo menos por onde eu tenho passado, tem sempre uma substituição disso. Trabalho preciso e com cuidado. Eu preciso entender, né, a seriedade que envolve uma troca de óleo, ok?